a guerra entrou numa nova fase, ainda mais complexa, certamente mais perigosa. O elemento novo, além dessa retomada dos ataques, é o bloqueio que está sendo imposto pelos Houthis aos portos e navios da Arábia Saudita que transitam pelo Mar Vermelho. Os Houthis são um grupo terrorista financiado pelo Irã que atuam no Iêmen. A CNN teve acesso a uma mensagem em que os Houthis alertaram os navios para que evitem essa rota ou serão alvos de ataques. Depois das ameaças, pelo menos 2 navios que transportavam petróleo saudita mudaram de rota. Os Houthis também alertaram as empresas de transporte marítimo que operam naquela região para que não carreguem ou descarreguem mercadorias em portos da Arábia Saudita. Esse bloqueio foi anunciado ontem e afeta a rota usada como alternativa para a exportação de petróleo saudita depois do fechamento do Estreito de Hormuz. Aliás, não afeta só o trânsito do petróleo saudita. Ali é uma região onde também há um grande trânsito de navios da Europa, por exemplo, que seguem para a Ásia. A Arábia Saudita condenou o bloqueio e afirma que vai agir para proteger os seus interesses no mar. E lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump minimizou esse bloqueio dos Houthis e continua insistindo em ampliar o escopo dos ataques que quer fazer contra o Irã. Agora, Donald Trump diz que quer atingir a chamada montanha Pickaxe, que ou seria uma das grandes reservas ali, um lugar totalmente secreto do Irã, ali sim onde haveria atividades nucleares. Vamos começar essa edição com Mariana Janjacmo, que já está em tela, e traz as últimas posições do presidente Donald Trump. Mariana, bem-vinda à Hora H. Oi, Thaís, muito obrigada. Thaís, Donald Trump, então, hoje tentou minimizar essas ameaças que os Houthis vêm fazendo e que vem, claro, preocupando o mercado global, porque, como você bem disse, já tem sim um impacto no transporte ali de petróleo, também no tráfego de navios em geral, que vem acontecendo por essa rota no Mar Vermelho, uma rota que se tornou importantíssima como alternativa frente às instabilidades no Estreito de Hormuz. Então, é fato que os impactos dessas ameaças já estão acontecendo, mas Donald Trump tenta projetar uma imagem de estabilidade e de controle sobre esse tema. Ele hoje aqui na Casa Branca disse que se de fato os Houthis impuserem algum tipo de bloqueio ou causarem algum tipo de problema nessa rota, então os Estados Unidos vão resolver. E aí foi questionado, vão resolver como? E não respondeu exatamente como é que iria resolver. Agora, Donald Trump fez uma ameaça também, ameaça a essa montanha que você citou, Thaís, a montanha de Pickaxe, que é uma montanha que fica na região central do Irã. Não se sabe ao certo exatamente o que acontece nas instalações subterrâneas dessa montanha, né, que ficam ali em uma região, claro, em uma área fortificada. É uma montanha que está citada na lista da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU como um possível local futuro para o enriquecimento de urânio, para a produção de combustível nuclear, mas não se sabe ao certo se isso está acontecendo, em que grau, e não se sabe ao certo também, Thaís, qual a profundidade dessas instalações, porque os Estados Unidos, sim, têm bombas capazes de atravessar bunkers e atingir, então, essas instalações nucleares iranianas, como a gente já viu acontecendo, mas a questão com essa montanha é que ninguém sabe ao certo exatamente qual a profundidade dessas instalações e se estão sendo usadas, de fato, de que forma estão sendo usadas. A CNN aqui nos Estados Unidos reportou que Israel acredita que depois da guerra de 12 dias em junho, o Irã moveu sim centrífugas para o enriquecimento nuclear para essa instalação, o que coloca dúvida também sobre as afirmações de Donald Trump sobre como teria destruído ou prejudicado muito o programa nuclear iraniano, porque se os iranianos conseguiram mover centrífugas de um local para o outro, então usar essa instalação nessa montanha de fato, isso significa que o programa continua muito ativo, né? E é interessante que o próprio Trump, então, faça essa ameaça nesse momento, especificamente nesse lugar
lugar em que ninguém sabe ao certo exatamente qual a localização dessas instalações, quais as funções dessas instalações de fato, mas foi uma ameaça que ele fez. Esse é um assunto, é um tema que já vem sendo mencionado aqui nas conversas, na Casa Branca já há algum tempo essa possibilidade. Aí Trump hoje faz essa ameaça de uma forma muito firme, dizendo que os Estados Unidos vão sim atacar essa montanha, vão atacar muito em breve. E faz isso, Thaís, enquanto, claro, outros ataques acontecem no Oriente Médio, com o Irã atingindo o Bahrein e o Kuwait, os Estados Unidos atingindo o território iraniano e o Departamento de Estado norte-americano mandando um aviso para os americanos ao redor do mundo para exercerem cautela, não importa onde estiverem, por causa das tensões acirradas no Oriente Médio. Então é todo um panorama de tensão, de guerra se expandindo, já que agora a gente está falando dessas ameaças dos Houthis também, e em meio a tudo isso, Donald Trump tenta preservar algum tipo de imagem, tenta manter de alguma forma algum tipo de imagem que passe estabilidade, que passe segurança, controle e força, mas o mercado teme, na verdade, os efeitos de um conflito ainda mais prolongado por causa não das palavras, claro, as palavras de Donald Trump muitas vezes também acrescentam para essa incerteza, mas principalmente por causa das ações concretas, do que a gente está vendo acontecer agora no Oriente Médio, que já impacta muito sim o mercado global, Thaís. A guerra no Oriente Médio e seus desdobramentos seguem assustando o mundo. Pior do que o vai e vem de negociações, muitas vezes infrutíferas, entre americanos, israelenses e iranianos, o que estamos assistindo neste momento é um alargamento do conflito. Agora, os Houthis, no Iêmen, apoiados pelo Irã, prometem fechar um outro estreito da região. Nós já sabemos que, além do Estreito de Hormuz, controlado pelos iranianos, o Estreito de Bab al-Mandeb também pode vir a ser fechado. Essa é uma porta fundamental, importantíssima de entrada para o Mar Vermelho e pode ser uma nova frente da crise energética motivada por essa guerra. Nós vamos explicar exatamente o que acontece nessa região ao longo desta edição do CNN Prime Time. Porque nesta segunda-feira, várias explosões foram ouvidas no Irã, enquanto Donald Trump promete vingar os soldados americanos mortos neste fim de semana lá no Oriente Médio. Nós começamos esta edição com a correspondente Mariana Jangiacomo, falando com a gente direto de Washington. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma ameaça nas redes sociais dizendo que para cada soldado americano que o Irã matar, o Irã vai sofrer muitas vezes mais, vai pagar muitas vezes mais. Essa publicação veio depois da confirmação por parte do exército americano da morte de 3 soldados, 2 deles na Jordânia, outro no Iraque, 3 soldados americanos, elevando o número de mortes de soldados, de baixas do exército americano para 17 desde o começo da guerra. E essas 3 mortes mais recentes foram as primeiras desde o mês de março. E aí Donald Trump então faz essa ameaça no mesmo momento, Márcio, em que fontes dizem à CNN, autoridades aqui americanas, que Trump está planejando mandar mais caças para o Oriente Médio que sairiam de bases da Europa para irem até lá, reforçarem as defesas dos Estados Unidos, caças do tipo F-16 e F-35. E tudo isso acontece num contexto de eleições do Congresso aqui nos Estados Unidos. As eleições acontecem só no final do ano, mas já há primárias em vários estados aqui que ajudam a decidir esses resultados. Donald Trump quer, claro, continuar mantendo o controle das 2 casas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, com a maioria republicana, mas esse é um momento muito delicado politicamente para os republicanos, que inclusive têm mostrado cada vez mais, um número cada vez maior de republicanos têm demonstrado um desconforto com os impactos dessa guerra, principalmente quando a gente fala nas baixas de soldados norte-americanos. Por quê? Trump até agora teve muita dificuldade para justificar o porquê de esses soldados estarem perdendo a vida nessa guerra, uma guerra que até agora ele não soube explicar, justificar para o povo americano. Então tudo isso acontece num contexto muito delicado para ele, que é esse contexto de eleições do Congresso e também no momento em que a Casa Branca tenta fazer com que o Congresso aprove um orçamento aumentando os recursos para a defesa no ano que vem, os gastos justamente com essa guerra. Então isso também cria uma crise interna ali no Partido Republicano nesse momento, e as mortes
desses soldados acabam agravando ainda mais essa situação. Agora, apesar de tudo isso, os Estados Unidos continuam falando em diplomacia. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que tem recebido sinais de autoridades iranianas de que os iranianos querem sim conversar, estão dispostos, mas, segundo Rubio, os Estados Unidos estão respondendo ao comportamento do Irã nesse momento e não às palavras. E é por isso, então, que as tensões só crescem no Oriente Médio e se alargam, como você bem disse, Márcio, com a participação de outros agentes ali da região se envolvendo também e os custos políticos disso para Donald Trump ficando cada vez mais altos aqui, ainda mais quando a gente fala em mortes de soldados, em um país que valoriza tanto, né, que fala tanto sobre a importância do exército, o próprio Donald Trump, que fala tanto sobre isso, e agora os Estados Unidos registram mais baixas, então, desses soldados e Donald Trump volta a redobrar a ameaça contra os iranianos. Márcio. Essa é Mariana Jangiacomo, a correspondente da CNN Brasil em Washington, falando ao vivo, direto da Casa Branca. Melhor do que ninguém, ela consegue ter essas informações e nos ajuda a entender a situação no Oriente Médio. Muito obrigado, Mariana. Lorival Santana vai complementar a partir deste ponto, ele que é nosso analista de internacional, para destacar que exatamente o que a Mariana nos trouxe, que mesmo antes dessas mortes dos soldados americanos no fim de semana, Donald Trump já vinha considerando opções para ampliar o conflito e, como a Mariana bem disse, a apuração da CNN, mais aviões militares, caças estão sendo enviados ao Oriente Médio. O que a gente pode esperar nessa movimentação? Lorival, boa noite. Boa noite. Os Estados Unidos previam uma guerra breve, fácil, e por isso não deslocaram meios suficientes para realmente conseguir fazer uma guerra mais longa. Então, neste momento, estão sendo deslocados caças F-16 de bases do Reino Unido, que abrigam essas bases, esses caças americanos, e caças F-35 de uma base, aliás, ao contrário, caças F-16 da base alemã e caças F-35 da base britânica. E faz sentido porque os caças F-16, eles criam corredores destruindo os sistemas antiaéreos, sistemas de radares do inimigo. E os caças F-35 vêm com uma capacidade de penetração furtiva e de ataques de alta precisão. Então, isso demonstra que os Estados Unidos estão se preparando para uma guerra muito mais longa, com muito mais destruição de infraestrutura militar e infraestrutura dual, como ele vem fazendo ultimamente. Eles entenderam que o Irã tem uma capacidade muito resiliente de atacar alvos, inclusive longe, como a gente pode ver até na Jordânia, inclusive provavelmente com a ajuda de inteligência chinesa e russa, porque sai muito do raio de ação normal, de projeção de poder do Irã, que costuma conhecer melhor o terreno, os alvos no Golfo Pérsico e não lá no Levante, lá na Jordânia. O que pode parecer surpreendente. Se a gente ouve só o lado americano nessa guerra, Donald Trump diz: destruímos a capacidade militar do Irã, destruímos a força militar iraniana. E ele sempre destaca principalmente os navios de guerra. Na questão de mísseis, aviões, lançamento de foguetes, aparentemente os iranianos ainda conseguem assustar os países da região. Ele deu muita ênfase à destruição da marinha de guerra iraniana, mas ela é pouco relevante nesse contexto. O que a Guarda Revolucionária Islâmica tem de mais forte para a manutenção do controle sobre o Estreito de Hormuz são os mísseis e principalmente os drones, que são altamente evasivos dos sistemas de defesa que estão colocados ali, dos porta-aviões e tal. E quando o presidente Trump faz essa retórica de que está destruído o arsenal iraniano, ele acaba causando mais insegurança no mundo inteiro e nos americanos e mais questionamentos sobre a capacidade militar americana. Porque enquanto ele diz isso, militares americanos estão sendo mortos pelos iranianos, tão longe quanto na Jordânia, a milhares de quilômetros do Irã. Então, já chega a 18 o número de mortos confirmados, com um desaparecido, então provavelmente são 19. E o Irã, como a gente vinha destacando aqui na semana passada, está lançando mão também
Da mesma forma como os Estados Unidos começaram a destruir usinas de dessalinização no Irã, o que é um crime de guerra, porque isso é um alvo absolutamente civil, o Irã também está atacando usinas de dessalinização no Kuwait e aí a guerra tende a ganhar contornos muito mais sombrios, né, com os civis sofrendo mais. Fora os gastos militares, cada avião desse, cada bomba lançada pelos americanos chega na casa de milhões, talvez bi de dólares, quando os drones iranianos são muito mais baratos, muito mais simples, mas com um efeito, pelo menos psicológico, dessa guerra muito importante. Exatamente. A extensão dessa guerra interessa ao Irã porque ele tem mais tolerância à dor, né? E aí a gente vê também algo que a gente vinha assinalando aqui, um outro passo que o Irã pretende dar, estratégico, que é usar os Houthis no Iêmen, né? Foi a Arábia Saudita quem iniciou isso ao atacar um avião iraniano que aterrissava em Sanaa, capital do Iêmen. O Iêmen revidou e aí sofreu pressão do Irã para entrar na guerra. Aproveitando essa toada de assuntos internacionais, né, que a gente falou sobre queimada na França, nevasca na Argentina, Nicolás Maduro, Venezuela, Cristina Kirchner e a defesa internacional, vamos expandir agora, indo em direção ao continente asiático, Oriente Médio. O exército do Irã disparou 6 mísseis contra alvos dos Estados Unidos que ficam na Jordânia. As Forças Armadas jordanianas informaram ter interceptado e abatido 4 projéteis. Estão vendo aí algumas imagens? É o que a gente recebeu nas últimas horas, justamente do conflito. E lá ao fundo, vocês estão vendo alguma fumaça? Um efeito de um ataque. E essa gritaria é muito tocante, isso é muito triste, né? Vozes de crianças, isso é muito triste. Os outros dois projéteis caíram em áreas remotas e que não são habitadas. De acordo com o exército, ninguém ficou ferido, ninguém morreu e também, de acordo com o exército, não ocorreram danos estruturais, tá? Danos materiais, aliás, melhor dizendo, danos materiais. Nos últimos dias, Teherã, ou seja, Irã, intensificou os ataques contra Jordânia, Kuwait e Bahrein. Os países abrigam bases dos Estados Unidos. Agora, na outra frente da guerra, autoridades iranianas afirmaram que a ofensiva americana atingiu cidades no oeste e ao sul do país. Sistemas de defesa aérea foram acionados. Na capital, Teherã, explosões também foram relatadas, também foram ouvidas nas últimas horas. E aí mais para perto do Estreito de Hormuz, certo? Então nós temos aqui o registro, a gente já tinha no Bahrein, já tinha no Kuwait e agora nós avançamos para mais um país, que é a Jordânia, tá? Aparecendo aqui no mapa para vocês. Cadê? Peraí que eu me perdi aqui rapidinho. Opa, deixa eu ajeitar o mapa. Aqui mais para cima, pronto. Aqui no Bahrein, no Kuwait e também Jordânia, que faz fronteira aqui com a Arábia Saudita e com Israel, nesta parte. Terceiro território que a gente compartilha com vocês de aliados dos Estados Unidos somente nesta semana. Por causa dessas tensões no Oriente Médio, por causa de tudo que está ocorrendo, Estreito de Hormuz, ali mais para baixo no Iêmen também, que a gente compartilhou com vocês sobre os Houthis. O efeito disso tudo é que o Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, emitiu um alerta e desaconselhou viagens, ainda mostrando aqui para vocês no mapa, para países como Israel, Brasil, então, desaconselhando, não vá se puder para Israel, não vá, caso possa, para o Catar e também não vá para os Emirados Árabes. Vamos com o Pedro Moreira para ele explicar isso para a gente? Ô Pedro, a gente está há um tempo acompanhando a guerra, mas por qual motivo neste momento agora o Itamaraty faz esses conselhos? Oi Elisa, mais uma vez bom dia para quem nos acompanha e para você. Por causa dessa nova escalada, né, no conflito, você mostrou aí esses ataques à Jordânia,
um país que é considerado ali na região um oásis de paz, né? Porque é um país que não tem guerra com outro, geralmente não é alvo de ataques e inclusive é destino de muitos brasileiros que vão fazer turismo, geralmente fazem uma casadinha, né? Israel e Jordânia, mas no momento esses países todos da região estão sendo alvo desses ataques do Irã, ataques retaliatórios, né, como resposta aos ataques dos Estados Unidos. O Itamaraty divulgou 2 listas de países, uma para os quais não é recomendada a viagem em hipótese alguma e uma outra mais extensa, dizendo que para se evitar viagens que não sejam essenciais. Elisa, eu adoro um mapa também, assim como eu sei que você gosta de explorar os mapas aí no estúdio, a gente pediu a nossa arte para preparar um mapa também para mostrar quais são esses países. Então, o Itamaraty recomenda que não se viajem para o Irã, que é o país alvo dos ataques dos Estados Unidos, Israel, o Líbano na parte sul do país, a Palestina no território da faixa de Gaza e o Iêmen. Já os países para os quais não se recomenda viajar, não seja que seja essencial, são a Palestina na parte da Cisjordânia, Síria, Iraque, o restante do Líbano, Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita, mas com uma observação. Muitos desses países são aqueles chamados hubs do sistema aéreo, né, das linhas aéreas comerciais, como Emirados Árabes Unidos e Catar. Nesse caso, se for apenas para uma escala ou conexão, o Itamaraty diz que, por enquanto, não há uma recomendação que você não faça essa viagem. Pode continuar usando essas rotas a princípio, que vamos lembrar, quando esse conflito mais recente entre Estados Unidos, Israel e Irã começou, muitos brasileiros ficaram presos, inclusive nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, por causa de cancelamento de voos quando o espaço aéreo desses países chegou a ser fechado. Mas, por enquanto, então, escalas e conexões nesses países, o Itamaraty não vê problemas. O Itamaraty também divulgou uma série de outras dicas, Elisa. A principal delas é conferir no site do Ministério as páginas locais das embaixadas, dos consulados na região, porque essas páginas estão divulgando informações, né, em tempo real, orientações para os brasileiros e também contatos em caso de emergência, por exemplo, o contato do plantão consular, mas o Itamaraty lembra que esse telefone do plantão consular é só para casos emergenciais. Por exemplo, se um brasileiro tiver um voo cancelado, aí não adianta procurar o Itamaraty, tem que procurar a companhia aérea. E uma outra dica importante também é não viajar para essa região se o passaporte não tiver pelo menos ainda mais 6 meses de validade, que é um pré-requisito da maioria das companhias aéreas. Então, caso haja um atraso na sua viagem, para você não ficar preso por causa de documentação. Então, se já estiver na região, procura um consulado para renovar. Se não, né, renova o passaporte antes de embarcar. Elisa. Pedro Moreira, trazendo para a gente, então, essa lista, né, exposta pelo Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigada, Pedro. Até vou corrigir aqui, eu cometi um ato falho, sem querer, querendo. Eu não posso perder a amizade dos meus professores de geografia. I love you, viu, professores? Eu apontei para cá, e falei para vocês assim, aqui que fica o Catar. Que isso, Elizabeth? Corrija-se. É aqui, ó, tá? Apontei aqui, mas é aqui, gente. Tem o Bahrein, que é bem mais modesto o território, do ladinho do Catar. Será que eu estou explicando e estou confundindo mais? Professor? Peraí. Só tira um pouquinho o telão, por favor. Desculpa, gente, ao vivo o rolê realmente é uma aventura. Eu apontei para Dubai, é isso. Pronto, eu estava corrigindo certinho, tá? Então, voltando aqui, eu apontei para Dubai e falei assim, aqui no Catar, Case, Elizabeth. Então, corrigindo, tá? Catar que fica aqui, minha gente. O GPS, de vez em quando, erra, né, professor? Erra.